NT. Eu gostaria novamente de agradecer, pedir desculpas pelo barulho e desejar a todos uma excelente palestra. A palestra hoje é sobre logística urbana sustentável, o caminho verde da última milha à economia circular. Então, boa palestra a todos e é com você, Celso. Obrigado, Ana. Obrigado, Natália, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Ioca, aí, pela intermediação também. Deixa eu compartilhar minha tela. Está aparecendo? Sim, estamos vendo. Ok, perfeito. Então, vamos lá. Então, é um prazer estar aqui com vocês nesse mês, né, o Vinho Verde, no meio ambiente da Prefeitura de Santo André. Nós vamos falar um pouquinho sobre logística, né, de logísticas urbanas sustentáveis, né? Então, é crescente aí nessa urbanização e expansão, né, da cidade, tem desafios e modelos aí tradicionais, né, de transporte e distribuição, né, especialmente aí quando se trata da entrega, né, de mercadorias nas áreas mais densamente povoadas, né? Então, a chamada última milha, que é a etapa final da jornada de entrega, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, e conecta os centros de distribuição aos consumidores finais, né? Se tornou aí principalmente é um dos maiores gargalos, né, na logística urbana, não só por suas implicações de custo e eficiência, mas também aí aos impactos ambientais, né, que ele acarreta. Então, é uma encruzilhada, né? Hoje, né, a gente vai falar bastante sobre isso, né, sobre o porquê que a logística verde, né, aliada à logística urbana e à última milha, né, deixou de ser aí uma tendência, né, uma modinha, né, se tornou uma necessidade estratégica para empresas que buscam a eficiência, né, a sustentabilidade e competitividade nos grandes centros. E aí, né, você já refletiu, né, sobre o impacto, né, das entregas diárias no seu dia a dia, né, seja em casa ou no trabalho, né? O aumento dessas operações, ela contribui para a poluição do ar, né, de som, intensifica o tráfego urbano, né, e responde aí uma demanda cada vez maior por rapidez e praticidade, né? Então, é um pouco disso que a gente vai falar, o qual é o impacto da última milha, né, principalmente aí com essa crescente, né, do e-commerce, né, principalmente. Então, né, aqui tem uma pesquisa, né, que apesar do Brasil liderar a lista com 46%, né, isso ainda representa, né, ou seja, né, que é uma questão importante, né, ainda representa menos da metade da população, né, o que reforça a conclusão de que globalmente, né, a proteção ambiental não é vista como prioridade pela maioria. Então, esses dados revelam que, embora o tema, né, ambientalmente esteja em pauta, né, mundialmente, a maioria das populações ainda não o considera uma das principais prioridades nacionais, né? Então, esses dados indicam, né, apesar de avanços em políticas ambientais e maior visibilidade do tema, a gente está vendo o COP30, né? Muito se fala de meio ambiente. Então, a conscientização ambiental ainda não é prioridade para a maioria da população global, né? Então, isso reforça a necessidade de ações educativas, né? Junho Verde, por exemplo, aí reforça muito isso, ajuda bastante, né? Políticas públicas de engajamento social, né? Que possam ampliar a percepção da urgência climática e ecológica. Então, a gente tem falando sempre da estabilidade climática, né? Então, a gente vai falar um pouquinho da última milha, né? E daí que a gente já falou um pouquinho que é a última etapa do processo de distribuição de mercadorias. A logística urbana, né, que lida com o movimento de bens e serviços dentro das cidades, né, focando em otimizar, né, os processos logísticos e reduzir impactos negativos, né, como poluição, congestionamento. A sustentabilidade, né, que a gente fala um pouquinho sobre da logística urbana, né, que envolve práticas, né, que a gente vai falar lá na frente, que possam reduzir esses impactos ambientais e promover o uso responsável aí dos recursos naturais.
E a economia circular, né, que busca otimizar o uso de recursos, né, reduzir desperdício, promover a utilização e a reciclagem dentro do ciclo de vida dos produtos. Então, basicamente esses quatro pilares, né, que a gente vai estar falando bastante, tá? Então, para a gente começar, né, o que que é a última milha, né? Então, a última milha, quando a gente começou falando sobre ela, é a etapa final do processo logístico, né, que compreende ali o transporte, né, do produto desde o centro de distribuição, armazém, né, ou um ponto de consolidação até o destino final. Então, a gente tem muito isso hoje, né? De lojas físicas, onde você possa retirar o material. Então, geralmente, o cliente consumidor, tá? Então, na gestão da cadeia de suprimentos, né, a última milha, ela descreve a difícil etapa final do transporte de pessoas, né, e pacotes dos hubs. Então, a gente vai falar muito sobre cargas, não vamos falar sobre passageiros, dos hubs até o seu destino final, né? Então, alguns dos problemas da entrega de última milha, né, ela inclui minimizar custos, garantir transparência, aumentar a eficiência e melhorar a infraestrutura, né? Então, esse é o caso da última milha. Só que a última milha ela é considerada uma das fases mais desafiadoras da logística, né? Tanto para transportadores como para o lojista, né? Para marketplace, enfim. Por quê? Ela envolve uma alta fragmentação de entregas, ou seja, múltiplos destinos, exigência de prazos curtos e precisão, né? Então, cada vez mais o pessoal, né, o consumidor, ele quer entrega rápida e assertiva. Isso tem a questão do tráfego urbano e restrições locais, né? Então, muitas cidades já têm aí essa restrição, principalmente para veículos maiores. E também tem um custo elevado, né? Então, representa, em média, tá, gente? Em média, porque esse custo pode chegar até 60%, né? Ou até. Então, representa, em média, 28%, mas ele pode chegar a mais do custo total da entrega. Então, realmente é um grande desafio, né? A gente viu recentemente aí um marketplace oferecendo frete zero a partir dos R$ 20, né? Mas é um desafio muito, muito grande e é difícil de controlar, né? E qual que é o impacto, né, em nível global disso, né? Então, com o crescimento acelerado do comércio eletrônico, né, principalmente aí pós-pandemia, as cidades enfrentam novos desafios logísticos, né? Então, a previsão é que até 2030 os veículos de entrega aumentem até 5 minutos o tempo médio de deslocamento urbano, ou seja, vai aumentar o congestionamento e respondam aí por até 13% aí das emissões totais de carbono nos centros urbanos, né? Então, esse cenário, ele reflete um pouquinho aí a transformação no comportamento do consumidor, né? E o impacto direto da demanda por entregas rápidas nas dinâmicas urbanas, né? Então, até 2030, a demanda por entregas de última milha então, deve crescer, né, mais de 60%, em torno de 78%, e as emissões provenientes dessas entregas deverão crescer mais de 30%, se a gente olhar só para as 100 cidades, né, ao redor do mundo, as 100 maiores cidades do redor do mundo, né, de acordo com o estudo aí do Fórum Econômico Mundial, né? E a economia circular, né? Então, a definição, né, da ENEC, aí, que é a Estratégia Nacional de Economia Circular, que é o sistema econômico de produção, né, que mantém o fluxo circular de recursos, e associa a atividade econômica à gestão circular de recursos, por meio da adição, retenção ou recuperação de seus valores, né? E que se baseia nos princípios da não geração de resíduos, da circulação de produtos e materiais da regeneração. Então, a economia circular ela é um modelo de produção e consumo que busca manter produtos, materiais e recursos em uso pelo maior tempo possível, né? Reduzindo a geração de resíduos ao mínimo. Ou seja, eu acabo utilizando aquele recurso por mais vezes ao invés de descartá-lo, né? Então, em vez do modelo linear, né, por isso que economia circular, que o modelo linear tradicional, que é extrair, produzir e descartar, a economia circular promove o reuso, né, a reciclagem, a remanufatura e a regeneração desses recursos. Então, ela cria ciclos, né, fechados e sustentáveis. Então, esse conceito visa não apenas benefícios ambientais, né, mas também econômicos e sociais, ao otimizar aí processos, né, reduzir custos, né, incentivar a inovação sustentável. Então, a economia circular
quando a gente coloca nessa imagem, né, a partir lá do design, né, do produto, do pensamento, de onde eu vou tirar um recurso, é pensando sempre o como eu posso reutilizar isso lá na frente, né? Então, isso que é importante a gente ter em mente, né? Porque a economia circular, né? E o e-commerce, né? O e-commerce, né? O comércio eletrônico, né? A compra e venda de produtos ou serviços realizada aí por meio de plataformas digitais, né? Como sites, aplicativos ou redes sociais. Então, qual é o impacto que a gente tem do e-commerce hoje, né? Então, se a gente vê de 2019, né? Desculpa, 2019 a 2024, né? A gente teve um crescimento de 220, acima de 220%, né? Então, e a projeção de crescimento, ela continua, né? Então, ela tende a crescer mais quase, sei lá, aproximadamente 200% até 2029. O que que isso impacta, né, na logística urbana? Significa que a gente terá um crescimento de compradores, né? Então, se a gente tem que olhar o gráfico, é uma projeção sempre de crescimento contínuo, né? O número de pedidos também, então, consequentemente, o número de entregas, né? Então, com maior potencial de veículos de entregas nas ruas também. Então, mais entregas de última milha significará uma pegada de carbono maior, né? Então, mais emissões de gases, etc. Então, vai ser sempre um desafio otimizar isso, né, que a gente vai falar um pouquinho para frente. E quando a gente começa a falar de devolução, que é a logística reversa, né, então, lógico, né, quanto mais eu vendo, né, potencialmente eu tenho um número maior de devoluções, né? E por que que acontecem as devoluções? Seja por uma compra errada do consumidor, que ele se arrependeu, né, não era o produto que ele pensava, uma entrega errada do lojista, né? Colocou o produto errado. Um problema da transportadora, né? Também entregou com avaria, avariou o material. Então, isso tem um impacto tanto no custo, né? Impacto da devolução, tanto no financeiro como no meio ambiente, ele acaba sendo muito alto, né? Então, é um ponto que a gente precisa entender também quando eu comprar, ter certeza que eu estou comprando aquilo que realmente me atende, né? Às vezes é difícil, porque a gente pensa que uma coisa é outra, mas a gente percebe que o número de devolução, né, não só no Brasil, mas no mundo, ele é muito alto, né? Então, tudo isso gera impacto ambiental. E o crescimento da frota, né? Então, quais são os principais fatores que impulsionam o crescimento da frota urbana de veículos de passeio e de carga nas últimas décadas? E quais são as principais consequências desse aumento pelas cidades? Então, o crescimento da frota urbana de veículos, né, de passeio, de carga nas últimas décadas, foi impulsionado aí por diversos fatores interligados, né, que trouxe consequências significativas para a cidade. Então, a gente entende que não só a questão passeio, mas cargas, né, então a gente vê que o congestionamento, principalmente nas grandes cidades, acaba sendo aí muito prejudicial, né? Então, quais são aí as principais causas, né, desse aumento de frota, né? Então, a gente tem a questão do aumento da renda e acesso ao crédito, né? Então, o crescimento econômico e a maior disponibilidade de crédito, né, permitiram que mais pessoas adquirissem veículos de passeio. A questão da urbanização, né, ou seja, o êxodo rural, né, ou seja, a concentração populacional nas cidades aumentaram a demanda por transporte individual e para a movimentação de mercadorias. Tudo isso também em função da cultura do automóvel, né? Que ainda a gente tem, né, em muitas sociedades, né, e no Brasil é uma delas, né, que o carro acaba sendo visto aí como um símbolo de status e independência, né, então incentivando a sua compra, né? A gente tem a questão do crescimento do e-commerce, né? Então, o aumento das compras online, né, impulsionou a demanda por veículos de carga, mas a gente também vê muito os marketplaces, né, principalmente, que são entregas feitas por veículos de passeio, né? Então, isso também aumentou muito a demanda, principalmente de locação de veículos.
A gente tem o problema da deficiência do transporte público, né? Então, em muitas cidades, a qualidade e a cobertura do transporte público são insuficientes. Então, leva, né? Acaba levando, né, as pessoas a optarem por veículos individuais, né? Então, tem esse problema. A questão de políticas públicas, né? Então, em alguns casos, a gente vê que incentivos fiscais, né, ou a falta de políticas restritivas ao uso do automóvel pode ter contribuído para esse crescimento. E, por último, né, a logística de carga, né? Então, a complexidade das cadeias de suprimentos e a necessidade de entregas rápidas, né, e frequentes acaba aumentando o número de veículos de cargas em circulação, né? Então, como a gente viu lá nos gráficos anteriores, então, se eu tenho um número crescente de compradores, se eu tenho um número crescente de pedidos, automaticamente eu tenho um número maior de veículos de entrega. E quanto mais o cliente exige rapidez, né, de entrega, né, e precisão, né, mais veículos eu vou ter para poder garantir que aquelas entregas sejam cada vez mais rápidas, né? E o que isso tudo impacta? Impacta na emissão de gases de efeito estufa, né? O Brasil emitiu aí em 2023, né, dados de 2024 ainda não saiu, então 2,29 bilhões de toneladas de CO2, né, em 2023. Então isso, apesar de representar aí uma redução, né, em relação a 2022, que ainda é uma maior queda desde 2009, mas a principal causa dessa redução foi a queda de 24% nas emissões por desmatamento, né, especialmente na Amazônia. Então, não tem nada a ver com a questão de emissões de CO2 na área de transporte. Quando a gente vai para o campo da energia, que está incluído aí o transporte, a gente percebe que o setor de energia, né, emitiu aí 420 milhões de toneladas de CO2, o que representa 18% do total, tá? Então, houve aí um pequeno aumento de 1,1% nas emissões do setor em relação ao anterior, mas esse crescimento foi impulsionado, né, pelo aumento do consumo de combustíveis fósseis, que é o óleo diesel, gasolina e o querosene de aviação, né? Mas o óleo diesel e gasolina são os principais combustíveis que a gente acaba utilizando aí na logística urbana, tá? Apesar que houve uma redução, né, por questão de chuvas e etc., a gente não teve uma 18% na geração de eletricidade por termoelétricas fósseis, né? Então, o que ajudou a conter esse crescimento maior nas emissões, que é quando a gente usa o combustível fóssil para poder, né, gerar energia. Então, uma pergunta, né, uma pergunta, uma frase para vocês, né? Então, assim, você já pensou que a entrega que chega à sua porta pode estar levando embora o ar limpo da sua cidade? Então, para a gente pensar, né? Toda vez que a gente vai comprar um produto online, a gente sempre pensa na rapidez da entrega que eu quero para ontem, né? Mas o quanto isso reflete, o quanto isso impacta no meio ambiente da sua cidade, né? Do seu bairro. E como que resolve isso, né? Ou como que potencialmente a gente poderia resolver, né? Então, a gente está falando de três letrinhas, né? O ESG, né? Que é o environment, então, que é o meio ambiente, o social, que é de social mesmo, né? E o de governança, que é de governança corporativa. Então, embora as empresas tenham tomado medidas, né, cada vez mais assim, para aprimorar seu impacto social e ambiental, confiar em padrões, né, voluntários de sustentabilidade e iniciativas da responsabilidade social corporativa que abordam, né, essa questão é insuficiente, né? Então, alcançar a circularidade global dos recursos, especialmente em um mundo onde o comércio está amplamente impulsionado por cadeias de valor globais, envolve, né, a troca de peças e componentes, exige colaboração e regulamentação, né, internacionais, além de educar e capacitar indivíduos e consumidores, né? Então, o ESG, né, ele é ainda algo que parece novo no mercado, né? Mas ele vem sendo muito divulgado, né? Apareceu, né, no mercado financeiro aí com uma força dos investidores, né? De estar olhando em que empresas vão investir, né? Que o quanto essas empresas cuidam do meio ambiente, quanto essas empresas cuidam da comunidade, dos funcionários, né? E o quanto ela tem governança, né? Ou seja,
além de ser rentável, né, e quanto ela é correta, né? E com isso, a gente pode dizer que no meio ambiente, né, a gente está olhando sempre para a questão da estabilidade climática, né, o gerenciamento de resíduos, né, e a utilização de recursos naturais. Quando a gente vai falar bastante do meio ambiente, tá? Mas para reforçar a questão do ESG, quando a gente olha para o social, a gente está falando da diversidade, o gerenciamento do capital humano e da questão da saúde e segurança, né, que também é um item que está pegando bastante força. Quando a gente passa para a governança, né, o que a gente comentou, gerenciamento de risco, a transparência, antissuborno e corrupção. Então, esses três, né, os três pilares da logística verde, né, que visam a sustentabilidade ambiental, social e econômica. Então, quando a gente olha para a ambiental, ela foca muito na questão da redução do impacto ambiental. Então, é a utilização de recursos, uso do solo, emissão de CO2, né? Então, como que emissões de carbono, né, e esse uso desses recursos, né, são realizados, né? O quanto a gente está cuidando do planeta. Quando a gente olha a parte social, né, que considera a responsabilidade com os trabalhadores, comunidades locais, e a econômica, que busca a eficiência e redução de custos. Tá? E aí, quais são, né, os principais, né, desafios, né, que é na logística? Né, que a cadeia de suprimentos ela acaba sendo um setor, né, em constante movimento. Né? Então, a gente tem que olhar para esses desafios. Né? Então, quando a gente olha para o meio ambiente, ele falou assim, a questão da emissão de gases, do consumo de recursos, redução de resíduos. Então, como que a gente está cuidando disso, né? Então, a gente falou um pouco sobre ali e quais são as principais ações, né? Então, ontem, quem assistiu, né, aí a aula, né, do professor ontem sobre carros elétricos, né? Então, usar veículos elétricos ou híbridos na logística urbana não vai resolver, né, a questão sozinho, né? Mas é um grande potencial, né? Até pela questão de autonomia das baterias, das recargas, etc. Vai ajudar em muito nesse quesito, mas não é a única solução, né? A questão de fontes de energia renovável, a utilização de embalagens ecológicas e a questão da logística reversa, tá? E quando a gente olha para a questão do social, né, que então é uma promoção de cultura, né, uma, uma questão que valoriza esses aspectos, né, oferece condições dignas e seguras de trabalho, né, então esse é o caminho, tá? E quando a gente falou de governança, é uma questão realmente de boas práticas de governança de compliance, né, então acho que isso é importante. E reforçando a questão do ambiental, né, que acho que é o nosso foco, é essencial, né, monitorar indicadores ambientais, né, como a pegada de carbono, né, o consumo de água e energia, os índices de reciclagem, né, dos produtos, né, garantindo aí uma gestão sustentável e transparente. E como que a gente consegue, né, desvendando, né? Vamos desvendar isso, né? Ou seja, tentar desvendar o caminho da logística verde, que é da última milha, aí a economia circular, tá? Então, a logística verde, ela envolve práticas sustentáveis, né, que é como a gente falou ali, nos desafios, ali, ou nas potenciais soluções, né, o uso de veículos elétricos, o uso de bicicletas para entrega de última milha, consolidação de cargas, otimização de rotas, logística reversa eficiente. Então, essas ações, elas ajudam a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, economizam recursos e promovem a sustentabilidade em toda a sua cadeia logística. Né? Então, se a gente está olhando para a última milha, né, como que eu estou vendendo, né, como que eu estou transportando isso? E quem está comprando é a mesma coisa, né? Qual é o impacto que isso gera para a minha situação, né, para a minha cidade ou quando eu compro algum produto, né? E o que a gente pode olhar em comparativo quando a gente fala da sustentabilidade e da economia circular, né? Então, a gente pode olhar que ela acaba sendo muito relativa, né? Elas são relativas, né? Então,
A economia circular é um caminho para atingir a sustentabilidade, principalmente no pilar ambiental. Então, quando a gente olha para a sustentabilidade, e o objetivo principal, né, que é o equilíbrio entre meio ambiente, sociedade e economia, e quando a gente olha para a economia circular, ela fala que a redução de resíduos e regeneração de sistemas naturais. Então, aqui a gente pode compreender que a economia circular ela acaba sendo uma ferramenta, né, uma estratégia prática dentro do conceito maior, né, de sustentabilidade. Então, quando a gente olha para o modelo econômico da sustentabilidade, ela promove o crescimento responsável e inclusão social. Para a economia circular, o que que ela é? Ela substitui o modelo linear, né, como a gente olhou lá no começo, na definição de economia circular, que é extrair, produzir e descartar do modelo circular, ou seja, eu ter uma maior reutilização desses materiais, né? Seja num produto de outra companhia, né, de outra organização, né, aproveitando todos esses materiais, tá? E por onde que, né, às vezes as empresas, a maioria, né, das empresas, não, mas isso é só para as empresas grandes, multinacionais, e não sabe por onde começar, né? Então, negativo, né? Todas as ações, né, que envolvem, né, a- tanto ambiental, social e governança, a gente está falando dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, dos ODS, né, que é da ONU. Isso vem tendo uma utilização muito grande por autarquias, né, por prefeituras, por governo, etc., mas as organizações começaram a utilizar, né? Então, os ODS, ela acaba sendo uma alternativa, né, para as empresas começarem a praticar olhando para a questão da ambiental, né, social e governança, né? Então, não precisa investir em tudo, né? Porque se a gente começar a medir, né, implementando aos poucos alguns indicadores, medir esse processo, né, já é um bom começo, né? Então, se a gente pensar aqui nesses 17 ODS, nós estamos falando de 169 metas, né, que estão dentro desses 17 objetivos, né, individuais, sustentáveis, que podem direcionar suas ações, né? Então, vai ficar muito mais fácil você começar, né? Ter um começo, ter ali um modelo de implementação, né? E aí, como que a gente pode fazer isso, né? Olhando para, né? Então, esses ODS que pertencem à Agência 2030 da ONU, Agenda, né, 2030 da ONU. Então, como que eles podem ajudar isso, né? Aqui são 5, né, que eu separei aqui que são pertinentes aí à última milha. Né? Algumas empresas podem ter outros que faz sentido, tá? Então, quando a gente olha lá para o 8, né, a logística de última milha gera empregos, especialmente em serviços de entrega, né? É importante garantir condições de trabalho justas e seguras para entregadores, né? Então, quando a gente olha para o 13, né, a etapa final, né, da entrega é uma das mais poluentes da cadeia logística. A adoção de veículos elétricos, otimização de rotas e consolidação de entregas contribui para a redução de emissão de CO2. Então, isso é importante porque a gente já vê várias empresas, né, grandes empresas, já vinculando esses ODS aos seus objetivos, né, internos, né? Então, o iFood, por exemplo, né, em seu relatório de sustentabilidade, ele vincula seus projetos aos ODS, tá? Se a gente ver um exemplo, por exemplo, né, aqui do delivery sustentável, né? Então, mas ele tem outros projetos, né? Entregas neutras. Então, ele neutraliza a emissão de CO2 com a compra de crédito de carbono no mercado. Então, ele vai comprar de alguém lá que está já com a neutralidade efetiva, já está sobrando carbono, ou de áreas que são conservadas e consegue comprar esse crédito de carbono, né? Então, outro projeto que eles colocaram, que está muito voltado para a questão social, né, meu diploma do ensino médio, né? Então, que toda pessoa entregadora possa concluir o ensino médio, entre outros, né? Então, se você entrar lá no site, né, do iFood, na questão lá de sustentabilidade, você vai ver que são vários indicadores, vários projetos vinculados aos ODS, tá?
O McDonald's, por exemplo, né, ele vincula aí quatro indicadores, principalmente, né, que eu retirei para trazer de exemplo, que é garantir uma educação inclusiva, equitativa, de qualidade, promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, né? Promover o crescimento econômico sustentável, né, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos, garantir padrões de consumo e produção sustentáveis e tomar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e seus impactos, né? Então, a gente já começa a olhar, né, que as grandes empresas estão realmente preocupadas, né, estão vinculando é, 100% efetivo? Claro que não, né, isso é um começo, né, já estão começando a medir, estão começando a entender o processo. É, então, outras empresas, né, Petrobras, Vale, né, vocês vão ver que se vocês é, nas prefeituras, né, vão ter esse processo de medição aí dos 17 os EDS que estão vinculados aí à questão ESG, né? Então, facilita muito a gente entender o qual que é pertinente à nossa produção, à nossa operação, ao nosso serviço, ao nosso trabalho, que ajuda muito a fazer isso, tá? E pensando nisso, né, a BNT em 2022, 2024, agora acabou sendo atualizada, que é a PR 2030, ou seja, a prática remendada 2030, pensando na questão logística de transporte, né? Então, ela usa aí a questão mudanças climáticas, né, recursos hídricos, biodiversidade e serviços ecossistêmicos, economia circular e gestão de resíduos, né, gestão ambiental e prevenção da poluição. Então, ela não te ensina a fazer, mas ela te dá essa diretriz, ela te recomenda por onde começar, o que você tem que fazer. Então, quando a gente olha lá, né, que é uma questão de mudanças climáticas, né, que está muito a questão das emissões de gases de efeito estufa, então, a mitigação de emissões de gases de efeito estufa está relacionada às mudanças climáticas. Então, lá na PR 2030, ela vai ter várias ações, né, não iniciativas, né, para poder melhorar o seu processo, ou como você pode fazer isso, né? Adaptação às mudanças climáticas, a questão da eficiência energética, né? Quando a gente olha para recursos hídricos, né? O uso da água, né? A gestão de efluentes. Então, se a gente pega transporte, né? Ele lava o caminhão, né? Na própria planta dele, na empresa dele, ou se ele lava fora, não importa, né? Você está acabando usando água, se ele faz a gestão dos efluentes ou não, né? Se ele reutiliza a água da chuva ou não, enfim. Então, alguns processos que ajudam a melhorar isso, né? Então, dentro desses 5 temas aqui, né, da TR 2030, ajuda bastante a gente ir desdobrando, né, ou detalhando cada processo para entender exatamente aquilo que é pertinente à minha operação, ao meu processo, né? Então, isso facilita bastante a gente começar a criar indicadores e a medir, né, essas questões, tá? Com isso, o que que a gente tem? A gente consegue tirar, por exemplo, né, a aplicação do SG na logística, tá? Que aí, quando a gente olha lá para o eixo ambiental, então, olhando, né, e se a gente olhar aqui a questão do eixo ambiental da TR 2030 dentro lá da BNT, e trouxer para cá, a gente vai ter lá a logística reversa, a questão da roteirização, os veículos elétricos híbridos, né, com combustível alternativo, a economia de recursos, as embalagens retornáveis, a redução de resíduos, as condições de trabalho e o uso forte de tecnologia, né? Hoje a gente tem a IA e IoT, né? IoT, enfim, machine learning. A gente tem muitas outras tecnologias que podem ajudar, né? E ajudam bastante as empresas nesse sentido, tá? E aí a gente trabalha com 4 pilares, tá? O primeiro deles, dentro das práticas ambientais de transporte, é a redução dos custos operacionais, tá? Então, minimizar os custos operacionais, a adoção de práticas ESG, né? Então, como a otimização de rotas, né? A eficiência no uso de combustíveis, né? Então,
Só esses dois exemplos, né, ou seja, a otimização de rotas e a eficiência no uso de combustíveis, ele reduz os custos operacionais, né, ele proporciona uma economia significativa a longo prazo. E a gente tem a questão da redução de veículos ociosos, né? Então, seja o embarcador, né, o dono do produto, o transportador ou o comprador, lógico, vai depender muito de quem está pagando esse frete, mas o quanto realmente esse veículo sai com a sua capacidade total, né? Então, quando a gente fala da entrega de última milha, quando a gente fala das entregas em até 3 horas, em até 30 minutos, em até em 1 hora, né, em grandes centros, né, o quanto realmente o motoboy ou um carro de uma Fiorino, que seja, realmente ele saiu com a sua capacidade total para poder fazer essas entregas, né? Ou esse tempo de entrega, né, determinado de 30 minutos até 3 horas, até 2 horas, o que realmente isso impacta de um veículo estar saindo ocioso, né? O que impacta de você ter uma opção lá no site de falar assim, eu quero uma entrega sustentável que muitos dos sites não oferecem hoje. Que ao invés de você entregar para mim em 3 horas, você pode entregar amanhã com frete menor e com menos impacto ambiental, né? Então, acho que está faltando um pouco disso para os marketplaces, né? Incentivar a questão da entrega, porque às vezes eu estou comprando um produto hoje, eu não preciso que chegue para mim em 3 horas. Eu não preciso olhar lá no site, se você comprar em 4 horas, se você comprar daqui a 4 horas, né, em até 4 horas eu te entrego ainda hoje. Então, às vezes eu não preciso desse material hoje, eu posso receber amanhã, né? Mas desde que seja assertivo também, né? A questão das cargas e descargas motorizadas, então a gente está falando talvez aí de carga lotação, né, de carga cheia, mas quando eu sou um CD ou uma transferência de materiais para a última milha, como que eu estou descarregando esse material? Como que esse material está vindo? Né? Está vindo em gaiolas, né? Está vindo em pallets, que é mais fácil de descarregar? A questão de redução de resíduos, né, das entregas, né? Às vezes a gente recebe um produto que ele está é, totalmente embalado, mas muito bem embalado, que às vezes não tinha necessidade, né? Então ele tá com a embalagem do produto, depois ele é envolto num plástico bolha, depois ele tem um papelão que é posto dentro de uma caixa que aí ainda enche cheio de serpentina e outras coisinhas, né, de isopor, etc., para proteger o material. Será que realmente para aquele produto ou para determinados produtos eu preciso realmente gerar tudo isso de resíduo? Porque quando isso chega no consumidor final, a gente tem um grande problema de coleta seletiva, né? Às vezes eu não tenho o conhecimento e coloco tudo isso junto com lixo orgânico. Às vezes eu até tenho conhecimento, faço a separação, mas a cidade, o bairro, o condomínio, ele não tem uma coleta seletiva, né? Então acaba indo tudo para o mesmo lugar, então, eu acabei gerando resíduos desnecessários, né? Então, isso precisa ser repensado, né? As empresas precisam estar olhando para isso, né? A gente sabe que o produto tem que ter proteção, que não pode chegar variado no cliente, mas a gente tem que repensar a questão de produto, né? Eu comprei recentemente um adaptador de projetor e, né, de VGA e HDMI, meu, veio dentro da embalagem com plástico bolha, com papelão, dentro de uma caixa de papelão, né? Então, fora as etiquetas por fora que eles utilizam para fazer a separação no CD. Então, assim, era muito resíduo. Então, é preciso repensar, sim. A questão da telemetria, né, que eu acho que isso hoje ele acabou deixando de ser tão caro, né? No começo, né, uns 10 anos atrás era bem mais caro, hoje está bem mais barato essa tecnologia de telemetria, então eu consigo saber exatamente onde o motorista está, a que forma que ele está dirigindo, quanto que ele está consumindo, se ele está freando brusco, se ele não está. Então, a telemetria ela ajuda, né, o dono do veículo ou o transportador ou o embarcador a medir o quanto isso está impactando no seu negócio, né? O quanto estou gastando de combustível. Então, quando
As pessoas falam que investir no meio ambiente ou investir em ações ambientais é apenas custos, né? Na verdade, não, né? Acaba sendo um investimento e você vai trazer uma redução de custo. Então, você pensa que se eu investir numa, numa otimização de rotas, numa roteirização, né, eficiente, numa questão de telemetria, que eu vou conseguir medir ali em tempo real o quanto que como que aquele veículo está sendo conduzido, ele vai me trazer redução de custo, porque eu vou gastar menos combustível, né? Vou demorar mais para trocar o pneu, vou demorar mais para fazer uma manutenção corretiva. Então, tudo isso eu vou reduzir resíduos, impacto ambiental e financeiro. Então, as empresas precisam começar a pensar nisso, né? Às vezes eles não entendem como começar, como fazer, mas é preciso começar a fazer. Não precisa fazer 10 ações de uma vez. Começa com uma, depois passa para a segunda. Às vezes a gente entende também que mão de obra, né, é enxuta, né? A empresa acaba sendo enxuta, mas vale a pena começar a fazer porque você vai entender que tem uma redução de custo e principalmente você vai ter um impacto ambiental menor. O segundo pilar é a resposta à demanda de mercado, né? Os consumidores, né, estão, né, mais conscientes do impacto ambiental e social das empresas, né? Então, tomar essas decisões alinhadas com o ESG vai atender, né, não só vai atender aí as expectativas, né, irá atender as expectativas dos clientes e também vai resultar em uma vantagem competitiva no mercado, né? Então, hoje, muitas empresas, quando vai buscar algum fornecedor no mercado, já começam a olhar, né, pela questão ambiental, né? O que você está fazendo, né, para reduzir o seu impacto ambiental, né? Então, se você é uma transportadora ou se você vai fornecer um produto, né, as empresas acabam medindo isso, né, de você, né? Ou seja, como que você faz a destinação correta dos seus resíduos, né? Como que você reduz aí o número de acidentes nas estradas, né? Como que você está gerenciando isso, né? Então, você é o que viaja a noite inteira, não deixa o motorista fazer o que quer, ou você controla a jornada. Apesar de ser lei, a gente sabe que muitas empresas acabam não controlando isso, né? E também um ponto crítico nos grandes centros, né, que seriam aí as coletas e entregas em horários alternativos, né? Como hoje a maioria dos prédios, né, condomínios, né, casas, talvez não até pela questão de risco, né, porque a gente tem não é uma questão de segurança, né, importante a repensar, mas por que não fazer as entregas, né, em horários alternativos, depois das 19, depois das 20, que já acabou o horário de pico, né? Então, isso também ajudaria aí a reduzir não só o congestionamento, porque o congestionamento faz com que você gaste mais combustível, né? Então, você teria aí uma economia, isso ajudaria bastante. O terceiro pilar é o fortalecimento da reputação, né? Então, empresas, né, que acabam abraçando aí a sustentabilidade, ela ganha uma reputação positiva como cidadã corporativa responsável, né? Então, o que pode atrair mais clientes e até investidores. Então, a gente olha para a lei do motorista, a gente olha para a utilização de modais menos poluentes, né, de veículos com melhor eficiência energética, né? Equipamentos de veículos para, né, no equipamentos dos veículos aí para reduzir a questão fóssil, o uso de combustível, né? Então, hoje, muitas empresas estão fazendo essa utilização, né, de equipamentos alternativos. Se a gente olha para um caminhão baú, por exemplo, refrigerado, né? Então, por que não ter placa celular num país tropical como o nosso, né? Vai ajudar bastante a reduzir, né? Então, a questão de modais menos poluentes, né, que a gente usa muito o rodoviário, lógico, quando a gente fala da logística urbana, a gente está falando sim somente do rodoviário, mas, porém, ao invés de a gente usar o carro, a gente pode usar uma bicicleta, a gente pode usar uma moto. Então, existem algumas alternativas que podem ser melhoradas, né? É fato que a gente tem hoje um impacto muito grande, né, na utilização né, de
áreas, né, nos grandes centros, né, então o custo é muito alto, então as empresas repensam nisso, às vezes é mais fácil colocar isso num carro para andar 200 quilômetros, ao invés de eu colocar isso em centros menores, né, ou mais agrupados para poder reduzir esse custo. Tá? E um outro pilar é a questão de mitigar o risco, né? Então, toda vez que eu tenho práticas de governança sólidas, né, e foco no aspecto social, elas podem minimizar esses riscos legais, né, riscos reputacionais e operacionais, tá? Então, isso inclui a prevenção de acidentes rodoviários, a conformidade com as regulamentações, né, do setor, né, das leis, da legislação, e a redução desses potenciais impactos negativos. Então, a gente está falando da renovação de frota, a gente está falando da utilização de veículos elétricos, a gente está falando da utilização de terceiros e, principalmente, né, a gente já falou um pouquinho atrás sobre isso, monitorar, né? Então, reduzir as emissões com capacitação e tecnologia, né? Então, eu preciso treinar as pessoas. Então, primeiro, eu preciso saber o que eu quero, saber o meu objetivo, saber onde eu quero chegar. Em segundo lugar, eu preciso monitorar, eu preciso reduzir. Então, o que que eu vou reduzir? Então, eu preciso medir primeiro para saber o que que eu quero reduzir. Então, isso ajuda bastante, tá? E quando a gente vai para a economia circular na última milha, então a gente está falando lá, né? Então, como que eu posso integrar a economia circular com a entrega de última milha? Então, esse impacto ambiental da entrega de última milha, ela desperta a necessidade de sustentabilidade. Então, a gente está falando da otimização de rotas, do transporte sustentável, embalagem ecológica, incentivo à entrega sustentável e estratégia de evolução, né? E aí, quando a gente está falando dessas soluções, a gente pode ter aqui um quadro comparativo relacionando, relacionando essas ações aos ODS, tá? Então, quando a gente fala da otimização de rotas, o que que a otimização de rota ela vai trazer como benefício, né? Então, eu vou reduzir a distância, né, e tempo de transporte, vou diminuir as emissões de CO2. Em quais ODS eu posso vincular essa otimização de rotas? Eu posso colocar o ODS 9, né, que é Indústria, Inovação e Infraestrutura. Eu posso colocar a ODS 13, né, que é a Ação contra a Mudança Global do Clima. E quando a gente fala de transporte sustentável, tá? O uso de veículos elétricos, bicicletas, transporte coletivo. Então, eu posso também vincular o ODS 11, que é Cidades e Comunidades Sustentáveis, ao ODS 13, que a gente falou, que é a questão da mudança global do clima, e também ao ODS 7, que é energia limpa e acessível. Então, quando a gente pega todo esse material, né, esses 7 pontos, vocês entendem que a gente consegue entender ali o que que eu vou medir, né? Então, embalagem ecológica, né? Uso de materiais recicláveis, biodegradáveis ou reutilizáveis. Em quais ODS isso está vinculado? Então, eu consigo a, a, a entender um pouquinho como que eu posso medir. Então, se eu sou um transportador e eu quero começar a fazer uma ação, qual dessas ações, dessas 7 ações, por exemplo, que vai me trazer maior impacto financeiro e talvez o menor impacto de uso de recursos, né? Seja de pessoas, de tecnologia e etc. Então, eu tenho que fazer essa matriz de decisão também, né? Eu tenho que entender qual é o meu custo-benefício desses processos, né? Então, a partir do momento que eu começo a medir, né, a desmembrar todos esses pontos dentro do meu processo, então, se eu coloco lá, eu faço o transporte de última milha, então eu tenho que retirar o material no CD do meu cliente e entregar lá no cliente final, né? Qual é esse processo, né? O que que eu tenho que fazer? O que que eu faço? Então, é ponto a ponto e começar a medir, né? Questão de tempo parado, de motorista, do veículo, consumo, troca de pneu, enfim, tudo isso eu começo a medir. E aí eu começo a entender. Se é uma frota de um veículo ou uma frota de 1.000 veículos, né? A partir do momento que a gente começa a medir, a gente consegue extrair mais informações e saber se realmente você está no caminho certo, né? Se aquilo faz sentido ou não.
E aí, se a gente transformar aquele comparativo aqui, a gente pode falar o seguinte, né, que a redução de embalagens, da utilização de embalagens reutilizáveis, né, ou compostáveis, minimizando o uso de plástico e outros materiais que poluem o ambiente. Então, logística reversa, implementar sistemas de coleta e reutilização de embalagens e produtos, né, que permite aí que sejam reciclados ou reintroduzidos no ciclo de produção, né, então, ou seja, a reutilização desse material. A adoção de veículos elétricos, bicicletas, né, de cargas, né, e futuramente aí a gente vai ter os drones, né, para a entrega de produtos. Então, isso reduz a emissão de gases, né, de efeito estufa. A otimização de rotas, com a utilização, né, de tecnologias que permitam otimizar essas rotas, né? Então, eu vou reduzir o consumo de combustível e, consequentemente, né, menor a emissão aí de carbono. A redução do impacto ambiental. Então, a economia circular, ela contribui aí para a redução do impacto ambiental, né, da logística de família. Então, ela reduz as emissões de carbono, desperdício de recursos. E a inovação e desenvolvimento. Então, a busca por soluções sustentáveis, né, na logística de família pode levar aí a novas tecnologias e processos, né, promovendo essa inovação e desenvolvimento. Estamos quase no fim, pessoal. E aí a gente fala do futuro da economia circular, né? Então, é preciso, né, a gente ter essas parcerias estratégicas, né? Então, né, ao estabelecer essas parcerias, né, com empresas que oferecem soluções de logística reversa e reutilização de materiais, né, a redução de custo, então, a utilização de materiais recicláveis e a otimização de rotas pode reduzir significativamente os custos operacionais. Então, é importante a gente entender essa redução de custo também, né, se eu posso ou não posso utilizar um material reciclável, né, se eu posso reutilizar realmente o material. O engajamento do consumidor. Então, incentivar o consumidor a participar da economia circular através de programas de recompensa e reciclagem, né? Então, os grandes centros têm uma maior facilidade para isso. Então, a gente pode estar falando, ao invés dos marketplaces mandar em caixa de papelão, poderiam mandar em caixas plásticas, que isso pudesse voltar de alguma forma, né, para a reutilização, né? Então, da mesma forma que hoje a gente tem alguns processos aí de parte retornável, parte plástico, parte de madeira retornáveis, a gente poderia ter esse processo também, né? Mas eu acho que em alguns pontos já existe essa iniciativa, mas eu acho que a questão da demanda, né, do volume, isso pode ajudar lá na frente a acelerar esse processo. E a melhora da imagem, melhora da imagem da empresa, né? Então, empresas que adotam, né, a economia circular na logística de maneira demonstra aí um compromisso com a sustentabilidade, o que pode atrair clientes e melhorar a imagem da empresa aí perante aos investidores, principalmente se for empresa de capital aberto, né? Mas não que as empresas de capital fechado não possam ter. E aí, quando a gente começa a trazer isso, né, para alguns exemplos, né? Então, quando a gente fala de otimização de rotas, né, então uma empresa de entregas, ela utiliza softwares de roteirização com inteligência artificial para calcular os trajetos mais curtos e rápidos, considerando o trânsito em tempo real e janelas de entrega. Então, isso reduz o consumo de combustível e tempo de entrega. Lembrando, né, assim, a IA não vai resolver isso sozinha, né? A gente tem que ter planejamento. Então, a gente tem que ter todas essas informações consolidadas que esse software possa te ajudar a traduzir isso numa otimização aí da melhor rota. Transporte sustentável. Então, a gente tem grandes varejistas, né? Mercado Livre, outros marketplaces, que estão adotando aí frotas elétricas e bicicletas de carga para entregas urbanas. Então, com isso, ela reduz aí a emissão de CO2 e também os ruídos da cidade. Embalagem ecológica, né? Então, empresas como a Natura utilizam embalagens recicláveis, biodegradáveis ou reutilizáveis, né? Além de reduzir o tamanho das embalagens para otimizar o transporte e gerar menos resíduos. Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Na inovação, né? O que eu posso trazer para dentro do meu processo que vai me ajudar a ter um menor impacto ambiental. Claro que a gente tem que olhar também o impacto financeiro, né? Quando a gente fala da era do hiperlocal, né, que aí é a consolidação, né, de hubs, né? Então, por exemplo, aqui alguns
Restaurantes, né, e plataformas, né, como o iFood, enfim, adotam centros de distribuição locais, né, dark store ou chicken stores, aquelas cozinhas, né, são exclusivamente cozinhas, né, para delivery, realizar entregas em poucos minutos com menor deslocamento e menor impacto ambiental. E quando a gente fala de incentivo à entrega sustentável, né, então alguns e-commerce oferecem ao cliente a opção de entrega verde com prazos que a gente comentou, né, um pouquinho antes, né, de dar essa opção lá no site, mas que aquilo reflita numa ação, é, não que ele coloque lá que se você vai receber em 2 horas ou você vai receber em tantos dias, mas que quanto aquilo reflete no impacto ambiental também, né, e não só financeiro, né? Comprados mais flexíveis, né, menor impacto ambiental, priorizando veículos não poluentes ou rotas otimizadas, né? Então, quanto mais volume esse marketplace tiver, né, ou essa loja tiver, né, mais otimizada a rota vai sair e mais otimização do veículo também, né? Ou seja, eu vou estar utilizando aí uma maior capacidade que o veículo pode ter. E a estratégia de evolução, né? Então, empresas como a Amazon, né, implementam pontos de coleta para devoluções, permitindo que vários clientes deixem produtos locais estratégicos. Então, da mesma forma que você retira material que estão sendo entregues, você pode deixar o material que você está devolvendo lá, reduzindo aí o número de viagens e facilitando essa logística reversa. Então, isso também ajuda bastante. Então, são algumas ações, né, alguns processos que podem ser cada vez mais melhorados daí com um pouquinho aí de lógico também, né, com um pouco de pressão nossa, que é consumidor, mas a questão do olhar dos transportadores, né, dos varejistas, dos lojistas, enfim, que vendem esse material, né? E aí, quando a gente faz um comparativo, né, quando a gente faz um comparativo o que as grandes empresas estão fazendo, né? Então, a logística do futuro não é mais rápida, é mais inteligente, mais limpa e mais humana, né? Então, a gente tem casos aí da Americanas, né, que investiram em veículos elétricos, né, estão investindo em veículos elétricos, a Jadlog, né, que é um grande transportador de última milha, então, está aí implementando carros elétricos. Questão dos Correios, né, que tem um projeto de adquirir carros elétricos. A Via Varejo, através da sua empresa de logística, da Upload, de otimizar as suas operações de última milha, né? Então, quando a gente olha para Via Varejo, Magazine Luiza, a gente entende que eles têm uma facilidade maior, porque nós estamos falando de empresas que possuem lojas físicas que trabalham como hubs, que está muito mais próximo do consumidor final, então isso facilita a entrega até com a bicicleta, que não precisa ser necessariamente elétrica, ou a retirada pelo próprio consumidor, que vai passar lá pela loja, no retorno do trabalho, na ida para o trabalho. Então, você também acaba reduzindo esse impacto ambiental. Questão do Mercado Livre, questão da Terminagem também, que são empresas que estão investindo aí numa, nos grandes centros, principalmente em veículos elétricos, para melhorar e reduzir aí o impacto ambiental. E com isso, pessoal, eu termino aqui a minha apresentação, né? Eu espero ter contribuído aí um pouquinho com vocês, né? Falando um pouquinho de última milha, de ações, de desafios, né? De projetos, de melhorias. Então, eu deixo aqui uma frase e uma pergunta ao mesmo tempo, né? A pressa das entregas está atropelando o futuro das cidades. Então, até quando vamos ignorar o custo ambiental da conveniência, né? Então, quando eu compro que vai chegar em 15 minutos, para mim é conveniente, mas qual é o custo de tudo isso, né? A gente, lógico que tem produtos e produtos, né? Produtos farmacêuticos, né? Medicamentos, enfim, etc. Pode ser que realmente você esteja precisando e seja entregue em 15 minutos. Mas outros produtos a gente pode sim, com certeza, esperar, né? Há 20 anos atrás, né, eu posso falar que eu moro no interior, né? Então aqui até então não tem ainda, pouquíssimos casos da entrega no mesmo dia, né? Então que sai em horas, né? Então a gente consegue esperar para o dia seguinte, com certeza. E aqui eu deixo o meu eu deixo aí o meu contato, né? E-mail, né? O LinkedIn.
né, o WhatsApp, fiquem à vontade para alguma dúvida, quer trocar alguma ideia, algum processo, fico à disposição. Ana, Natália, devolvo aí e antecipadamente agradeço aí a oportunidade. Nós que agradecemos. Nossa, foi bastante completo, bastante informação aí. É, só dar um recadinho, a senha já coloquei aqui no chat, tá, gente? A senha para o certificado é Junho Verde. E também, quem quiser escrever no chat alguma pergunta, ou se quiser abrir o microfone, eu sei que o pessoal do Senac, eles estão em muitos assistindo em um único computador. Se quiserem também abrir o microfone e fazer alguma pergunta, sem problema nenhum. Enquanto o pessoal formula aí as perguntas, quero imensamente agradecer o Celson. Foi incrível, um monte de informação nova. Eu não sou da área de logística, né? Sou só uma curiosa, mas eu acho que deu para entender muito bem, foi bastante interessante. Então, Eu acho que a Natália deve estar pondo o Breno para dormir nesse momento, então ela não está com a gente. não, está tudo perfeito. Deixa eu ver se vai ter alguma pergunta. O pessoal está tímido. É, é que teve tanta coisa, foi tão completo, né? Eu gostei muito da Ah, frase que que você bom. colocou num dos slides, né? Até anotei aqui, que a logística do futuro não é a mais rápida, é mais inteligente, mais limpa e mais humana. Incrível isso. Exato, Com certeza a gente está precisando de mais coisas humanas, né? exato. Que bom que Também a a gente logística está possa. pensando assim. É, poucos, viu? Ainda falta bastante. Sim. O Marcos colocou aqui no chat: como incentivar as pessoas a colaborar com a logística reversa? Eu acho que é uma questão de conscientização, né? Não vou falar, eu falei educação porque, na verdade, acho que também isso falta um pouco nas escolas, né? Questão de política, etc. Mas acho que hoje a conscientização é importante, né? A gente percebe que, por exemplo, eu moro num condomínio, num bairro que não tem coleta seletiva, né? Mas por falta de conscientização, né? Quando a gente fala da separação em casa, eu acho que é questão de conscientização. Quando a gente fala de materiais, né, de você devolver uma embalagem, por exemplo, que você recebeu um produto, aí também vai muito, né, das empresas, não só a questão da conscientização, mas transformar isso em cashback, como eles gostam muito de fazer com outras coisas, né? Mas eu acho que a forma de conscientizar de forçarem, né, os consumidores, né, é a questão da conscientização que hoje, infelizmente, a gente não tem, né? Falta bastante. A gente vê empresas que não têm. Eu acho que isso aqui, talvez ajudaria bastante a questão da logística reversa em termos dessa questão das embalagens, principalmente. Perfeito. A Yoka colocou aqui: as empresas ainda olham torto para implementar ESG. Elas veem como custo e não como benefício. Iniciar com projetos de redução de custo é uma alternativa para o convencimento? Eu acho que ele está implícito, né, Yoka? Eu acho que na verdade, as empresas, assim, tem duas visões, né? Uma empresa que está tendo prejuízo, dificilmente ela vai investir em alguma coisa, né, porque ela já está tendo prejuízo, né? Mas quando a gente olha para as empresas que estão buscando alternativas para redução de custo, o ESG, sim, ela faz parte. Eu acho que ele é um incentivo para você reduzir custo. Porque se você mede, na verdade, às vezes não, né? As empresas, elas estão fazendo ações de ESG, mas elas não estão divulgando ou não estão entendendo que aquilo faz parte do ESG, né? Então, quando eu faço um controle de combustível, né? Eu faço a medição de quanto está consumindo, e eu começo a reduzir aquele consumo de combustível, significa que eu estou reduzindo o custo, né? E aí isso é uma ação de menor impacto. Eu tô também, se eu estou reduzindo o consumo de combustível, eu estou reduzindo a emissão de CO2. Se eu estou controlando a jornada de trabalho dos funcionários, do motorista, que seja,
eu estou fazendo uma ação social, né? Eu estou fazendo com que ele cumpra a sua jornada e não extrapole. Então, eu tô, né? A questão de salarial, né? A questão de governança, né? A questão de rentabilidade. Então, tudo isso faz parte do ESG. É que as empresas talvez não estão conseguindo traduzir isso em indicadores, em relacionar isso com o meio ambiente, com o social e com a governança. Mas, traduzindo o que a Ilka perguntou, sim, se você começar a traçar projetos de redução de custos, você consegue, talvez, vincular o ESG depois, né? E não falar assim, vou fazer ESG, como que eu faço, né? Então, fazer o inverso também pode ser um incentivo. Não vi que eu estava no mudo aqui, estava falando sozinho. E outra pergunta da Yoka: o projeto de TIC Sorocaba contempla a possibilidade de transporte de mercadorias como receita acessória para o operador, como já acontece com ônibus intercidades interestaduais. Como o compartilhamento de carga e passageiro pode viabilizar a logística de última milha? Eu acho que faz sentido 100%, né? O problema vai ser a conveniência, né? Convencer o consumidor que ele talvez não consiga receber a carga em até 3 horas, né? O material dele em 3 horas. Mas eu acho que essa parte do TIC, do compartilhamento de carga do trem de Sorocaba, né, que prevê isso lá no futuro, eu acho que é importante e vai abrir porta para algumas outras coisas, né? Hoje, se a gente pegar a cidade de Santo André, né, que é gigante, se a gente pegar São Paulo, né, ou se a gente pegar a grande São Paulo, a gente entende ali que tem uma circulação de ônibus tremenda, mas não existe nenhuma ação de compartilhamento de carga, né? Ou seja, de levar cargas para alguns hubs, né, que as empresas poderiam criar em bairros, em algumas linhas, né? Então, que, teoricamente, assim, a gente tem um grande problema da densidade de pessoas cada vez maiores, né? E cada vez o transporte público está sendo pressionado, mas eu acho que essa parte do TIC que a Ilva colocou de Sorocaba faz sentido, né? Principalmente que vai ser de São Paulo a Sorocaba, o transporte de cargas via ferrovia vai facilitar muito, mas vai depender muito da frequência. E se a gente tiver uma conscientização, né, e os consumidores entenderem isso lá na frente, eu acho que uma ação que faz sentido também seria dentro do transporte municipal de ônibus ou intermunicipal, olhando os grandes centros, também faria sentido esse compartilhamento. Legal. Aí tem uma pergunta do pessoal do Senac. Primeiro, gostaria de agradecer a palestra, foi muito completa e ilustrativa. Gostaria de saber se, na sua opinião, as empresas que trabalham com a última milha não estão terceirizando a responsabilidade para os motoristas autônomos? Será que isso não está mais na mão da população do que das empresas? É, obrigado pela pergunta, e ela é uma boa pergunta. Na verdade, as empresas hoje acabam terceirizando porque esse compartilhamento, né, a tecnologia ajudou bastante esse compartilhamento de motoristas, principalmente quando a gente está falando de entregas, principalmente de motoboy e carros também, mas eles estão compartilhando, né? Eu acho que tem os dois lados, né? Está na mão do consumidor exigir, né? Mas também está na mão de quem contrata medir, né? A gente sabe que a gente não é falar mal, mas a gente compartilhar com aquilo que a gente usa no dia a dia, né? Então, a gente tem problemas com a plataforma, né, de veículos de aplicativo, né, que os motoristas também estão pressionados pelos custos, ele acaba deixando de fazer manutenção, ele acaba não renovando, né, o seu carro, né? Então, ele fica no carro mais antigo. A gente tem problemas com as entregas de motoboy ou de bicicleta, que também são pressionados pelos custos, né? Então, a pergunta dele faz todo o sentido do seguinte: sim, está na nossa mão, mas cada vez mais a gente quer comprar um delivery ou um produto, mas a gente quer pagar pouco. Então, isso é uma visão. O outro lado, quem está contratando quer pagar pouco, mas ele recebe mais porque o produto sobe.
e ele está visando rentabilidade. Então, eu acho que a gente ter essa sinergia ou essa integração, a gente vai precisar ter uma sociedade mais madura, né? Mais uma maturidade maior nessa questão de compartilhamento, né? Que estão todo mundo no mesmo barco, ou seja, eu, consumidor, não vivo sem o entregador, que não vive de quem está vendendo, e ao inverso é verdadeiro, né? Se eu não tiver um entregador, como que eu vou entregar o produto para o meu consumidor, para o meu cliente? Então, é um pouco de maturidade, acho que é um pouco de crescimento nesse sentido, né? Mas sim, a gente tem que exigir, talvez, não do entregador, mas sim de quem a gente está comprando, esse que faça uma entrega com justa, né? Que a gente falou lá no começo, né? Que dê segurança e dê dignidade para os entregadores, que foi, acho que, a última greve aí, que eles acabaram reivindicando algumas coisas que fazem sentido. Sim. Aí temos mais outra pergunta de um professor, o professor Zani. Parabéns pelo assunto, abordagem e apresentação. Muito a fazer, mas começamos sempre pela educação, reforçando aquela fala sua, né? Exato. Aí a Yoka colocou do ticket Sorocaba terá frequência de 15 minutos, intercalando trem expresso e parador. Viagem de 60 minutos, trem expresso. Essa frequência poderia viabilizar principalmente na transferência. Aí ela colocou também que motocicleta é mais poluente em comparação ao automóvel novo. Parece parece-se viável, mas em termos de aspecto ambiental não é um transporte sustentável. Isso aí é o que eu já tinha comentado comigo uma vez que a gente se falou por telefone. Eu fiquei chocada com essa informação. Faz sentido. Na verdade, o que eles estão, quando eles falam de bicicleta elétrica, né, moto elétrica, né, e a gente está falando de moto, né, na verdade, é sempre olhando a questão da energia alternativa, né? Uhum, Não sei o que, não sabemos o que vem por aí com as motos, né, mas a gente já sabe que tem as partes elétricas que vai ajudar um pouquinho. Quando ela coloca o tique de 15 minutos de frequência, o que a gente vai precisar entender o quão rápido vai ser a concessionária que vai estar fazendo o carregamento e descarregamento, a separação desses materiais para as empresas coletarem e entregarem, né? Então, eu acho que sim, né? Eu acho que vai ser acho que vai ser um divisor de águas no futuro né, a gente é um país ainda predominantemente rodoviário, né, em quase tudo que a gente fala, então acho que esses pontos de integração do estado de São Paulo, acho que vai ser um divisor de águas para outros estados começarem a fazer a mesma coisa. Acho que daqui uns 30, 40 anos, né, quem sabe a gente vai ter uma matriz de transporte bem mais equilibrada e bem mais sustentável. vamos trabalhando para isso, né? Com certeza, é. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu vou só compartilhar aqui novamente o QR Code que o pessoal do Senac me pediu aqui. Só posso parar seu compartilhamento, Celso? Ah, pode sim. Depois eu acabei não. É que ele ficou tampado aqui em cima da. Mas já fechei aqui também. Ó, só para deixar aqui o QR Code. Então, lembrando que a senha para emissão de certificados tem que escolher lá na opção Junho Verde, né? Para mostrar que ficou até aqui, ouviu tudo que o Celso tinha para contar para a gente. Aproveito e agradeço também a Yoko por ter intermediado aí esse convite. Foi muito bom. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta. Ah, a Daniela colocou aqui também. Show o assunto. Acho muito bacana o tema e acredito muito que precisamos adotar práticas sustentáveis no dia a dia. Pensar no coletivo faria uma grande diferença. Com Precisamos certeza. preparar as futuras gerações para cuidar do planeta. Com Com certeza. certeza. Acho que a conscientização, né, e como o professor colocou também lá, reforçando, né, acho que
a educação, né, tanto em casa como acho que nas escolas, vai ajudar bastante, né? Acho que esse mês aí, o Junho Verde de vocês, acho que é uma ótima iniciativa, né? Ajuda bastante a trazer, talvez, a levar as crianças a visitarem essa mini cidade, enfim, Sim. começa a entender um pouquinho esses processos, né? E aproveitando, Ana, eu quero agradecer aí mais uma vez o convite, a oportunidade, sempre um prazer. Sempre que precisar aí, estamos à disposição, tá bom? Opa, maravilhoso. Não, não fala muito não, que a gente já tá sempre te chamando aqui, fica tranquilo. E agradeço ao pessoal aí por ter ficado até o final, né? Compartilhado as suas perguntas aí. Eu que agradeço aí de coração. Obrigado, gente. Nós também agradecemos a todos os presentes, o pessoal aqui agradecendo bastante no chat também. Muito obrigada, gente. E agora Obrigado, as gente. nossas próximas programações é só mesmo presencial na nossa mini cidade. Depois dei uma olhada lá no site do Junho Verde, que daí é só pegar o ingresso para visitar. Legal. Até mais. Obrigado, Beijo. gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.